É isso aí. Então, boa noite. Mais um passinho. Estamos chegando ao fim, né? Pelo menos final desta etapa. O lindo de tudo isso, eu acho, é que já começamos a esboçar, eu tenho a impressão, que é a verdade. É fácil quando nós lemos na Sagrada Escritura, eu sou a verdade é Jesus Cristo. Sim, claro que é. Mas o que a minha preocupação sempre foi é sair desse sentido puramente literário para alguma coisa experiencial, experiência. Toda a minha experiência de Deus foi assim. Acho que a coisa tem que ser palpável, pelo menos em nós mesmos. Então essas perguntas que nós temos colocado desde o começo, quem sou, de onde vim, para onde vou, o que faço, esse mosaico, como eu tenho dito, eu tenho a impressão que as pedrinhas já começaram a se encaixar, não é mesmo? Começaram a se encaixar. Nós falamos sexta-feira passada com esta ideia, veja bem, não sei se ficou claro para vocês o sentido de matriz, ficou? Às vezes as palavras confundem um pouco. Matriz, na visão administrativa, racional, é aquele lugar, aquela empresa, aquele órgão, né, aquele organismo que produz filhos, produz filiais. Com Deus não produz filial, Deus produz matrizes. Por isso somos a imagem e a semelhança. Nós somos matrizes também. Não somos a matriz primeira, não somos a matriz final, mas somos matrizes. E o lindo, quando fala matriz, quer mudar a palavra para entender um pouquinho, fala útero então. A matriz, ela acolhe a vida, gera e produz, né? E ela mesmo procura desenvolver aquilo que está sendo gerado. Desenvolver é sair do envolvimento, isso é desenvolver. Então nós temos essa ideia clara. Para que haja vida numa matriz seguinte, eu tenho que imprescindivelmente romper a matriz que me deu origem. Eu não posso viver uma matriz social se eu não sair da matriz uterina, materna. Concordam comigo? Claro isso? Está claro. O embrião, feto, chega no momento oportuno, ele tem que romper essa matriz. Momento oportuno. Kairos. Não é o momento que eu quero. Isso é o lindo. O momento que eu quis, que eu provoquei, foi lá no Éden. Lá eu provoquei. Lá eu tive um nascimento prematuro. Esse foi o problema. Eu não esperei o Kairos. Eu rompi. Eu fui expulso. Eu não nasci, eu fui expulso. Eu não passei uma outra matriz, eu fui expulso. Por isso eu estou agora nesta luta para voltar aonde eu estava. Então eu tenho que sair de uma matriz para viver em outra matriz. Eu posso sair de uma matriz e existir em outras, mas não viver em outras. Já vimos a diferença de existir e de viver. Existir é estar presente. Eu vejo corporeamente, existimos, mas nem sempre vivemos. Estamos existindo numa determinada matriz e não vivemos as matrizes que deviam ser vividas para que nascêssemos. Está claro? Se não tiver, perguntem, levante a mão, suba na cadeira, tire a blusa. Eu tenho que romper uma matriz para entrar na outra. Eu tenho que romper para entrar em outra. Não posso estar em duas ao mesmo tempo. Tenho que viver uma. Então veja bem, nós vamos nos matriciando, nós não vamos nos filiando, vamos nos matriciando conforme a semelhança do incriado, de Deus.
para mergulharmos um dia na matriz nupcial eterna. Nós estamos nos preparando, vivenciando essas matrizes, humanamente no sentido de que estamos crescendo, estamos subindo, estamos indo em busca daquilo que vai estar no alto. À medida que eu vou me matriciando, eu vou me conformando. Para nós a palavra conformar é mais ou menos assim, não dá para fazer nada, né? Conforme-se. Eu não posso fazer tal coisa, você tem que se conformar. Esquecemos de que conformar ocupe o espaço, ocupe a dimensão que está. Conformar não é assim, fazer o quê? Não, conformar é a situação, agora é assim, conforme-se com essa situação. Conforme-se entre em conformidade. Ocupe a forma. Nós fomos criados à imagem do Criador, que é a nossa humanidade. É a nossa humanidade. Por isso a encarnação do Verbo. Porque nós tivemos e temos que passar por este processo todo. Eu vou, à medida em que eu estou vivenciando esta matriz, eu estou me desenvolvendo na matriz que seja, eu estou me conformando. Eu estou pegando a conformidade. Eu estou ocupando o espaço conforme Deus. Eu estou buscando a forma de Deus em cada matriz. Então, eu vou me conformando com o ser divino. Está claro? Isso que é para me perguntar para vocês sempre. Então, eu vou me conformando. Eu vou sendo conforme Deus. Em cada matriz que eu passo, eu vou me conformando a Deus. Eu vou ficando parecido. Eu vou tendo os mesmos sentimentos, eu vou vivenciando as mesmas emoções, eu vou percebendo da mesma luz, claro que na minha limitação, porque eu sou limitado. É difícil para que eu compreenda isso, tenho que ir compreendendo passo a passo, e a luz que vai me iluminando, vai me dando esse sentido. Então vejam lá, eu venho da matriz divina. Deus, quando cria o ser humano, né? Ele cria o ser humano, e o ser humano era para ficar ali onde foi criado, mas por livre-arbítrio ele rompe isto. Ele rompendo isso teria que refazer tudo para voltar ao Éden. Ele rompeu. Então, na nossa humanidade, o que nós precisamos? Entrar numa matriz humana. Então, entramos na matriz humana. 1 para 600 milhões. Quer dizer, uma escolha, não sei se vocês pensaram nisso, eu achei uma escolha razoavelmente extraordinária. Tá? Você fez um concurso de medicina, foi dificílimo. Tinha 50 para 1. Fizeram um concurso agora, não sei o que, de fiscal, não sei do que, tinha 100 e tantas vagas. Aliás, candidatos para uma vaga. Pois então, você venceu um concurso com 600 milhões de candidatos. Né? Então, só isso aí já te dá para uma vaga. 600 milhões para uma vaga. E você venceu. E você venceu. E não tem. E você venceu. Quer dizer, só isso aí. Não vamos entrar em detalhes, mas se você olhar desde a ejaculação até onde esse espermatozoide percorreu, o espaço que ele percorreu em função do seu tamanho, um dia a gente vai fazer para vocês. Vocês vão ver que Olimpíadas, que maratona. Que maratona ele venceu correndo, que maratona ele venceu nadando, que maratona ele venceu para chegar lá. Então 600 milhões. E não foi 600 milhões
em algo tão frágil. Foi 600 milhões numa prova de natação, de corrida, de tudo ao mesmo tempo. E você venceu. Então, triatlo. E você venceu. Dessa matriz humana agora, chegou um momento em que estava muito gostoso, mas você teve que romper. Porque se você permanecesse lá, o que aconteceria? Morreria. Então, você sai da matriz humana, você entra numa matriz familiar. Matriz familiar que vai lhe desenvolver como membro de uma família. Eu vou aprender a viver como família em conformidade com Deus. E aí nós começamos a perceber o quanto nós adulteramos e ofendemos estes úteros. Seria como se o próprio feto, o próprio embrião, traumatizasse o útero. Nós traumatizamos os úteros nos quais nós vamos nos matriciando, porque nós não caminhamos na matriz familiar conforme nosso Criador. Nós vamos muito mais conforme o mundo do que conforme a vontade do Criador. Não é isso? Nós não rompemos o mundo, ou seja, nós entramos na matriz da família e ficamos ali, não sabemos como sair. Muitas e muitas vezes nós somos expulsos, tais quais os primeiros lá no Éden. Não é um momento oportuno. Precisa ser um momento oportuno. Da matriz familiar, nós entramos numa matriz social, pode ser religiosa, matriz social trabalhista, mas enfim, nós estamos aqui numa matriz social religiosa. Ou seja, eu faço parte, eu sou uma porção, mas uma porção individual desta matriz. Eu sou uma porção individual deste útero. Então compete a mim forjá-los, compete a mim desenvolvê-los na conformidade de Deus. Está dando para entender? Se nós estamos numa sociedade, numa matriz social religiosa, e não caminhamos conforme a divindade, nós estamos produzindo elementos, não seres humanos semelhantes ao Criador. Nós já sabemos que o que funciona é o diálogo, o movimento da verdade. Então eu me pergunto, cada vez que estou aqui com vocês, o movimento meu é verdadeiro com vocês? Se não é, então pelo menos cale-se, não atrapalhe a gestação. Veja a responsabilidade que nós temos. Da matriz social religiosa, eu vou para uma matriz social cultural. Claro que isso pode colocar outros nomes, né? Eu coloquei esse que me veio na cabeça. Ou seja, momento em que eu estou licionando, momento em que eu estou ensinando. Que nível eu estou ensinando? Estou ensinando conforme, ou está disforme? Só vê isso. E eu vou passando de matriz em matriz. Eu me percebo na matriz terra-mãe. Eu estou numa grande matriz, que é a própria terra. Veja o que nós estamos fazendo com essa matriz. Nós estamos destruindo. Você vai com cientistas, escuta palestra ou lê últimas coisas, a terra está num processo degenerativo. Isso é insofismável. Não tem retorno. Podemos atrasar, mas não tem retorno. Não sei que geração, milhares de anos, não sei, mas ela está se deteriorando. Essa é a grande verdade. Fotos que tem feito, principalmente nos últimos 30 anos, tem sido impressionante. O degelo, impressionante as catástrofes, e está aumentando cada vez mais. Eu nunca tinha ouvido falar, só em meus livros, de, por exemplo, furacão, tufão. Já estamos tendo aqui no quintal de casa.
E vai indo, e a coisa está complicando. Parece baleia, pinguim, quer dizer, a coisa está começando a confundir. Nós vamos terminar. Nós, quando eu digo, claro, nós não vamos vivenciar, mas a nossa raça vai. E da Terra-mãe, nós precisamos entender que nós sairemos um dia para a matriz celestial, voltaremos à matriz celestial. Então é uma caminhada, isso nesta matriz externa. Mas não vamos esquecer que nós temos uma matriz interna, em mim mesmo. Eu, em mim mesmo, vou me percebendo que se essas matrizes eu vou vivenciando passo a passo e vou rompendo uma para entrar na outra, é muito mais claro para que eu possa entender isto. É muito mais claro os momentos os quais eu estou vivenciando, porque vai me harmonizando e a luz do coração, a luz da fé, ela só ilumina o momento em que eu reconheço a pobreza da minha razão. Enquanto a minha soberba racional me impede de chegar lá, não há luz. Deus, na sua misericórdia, Ele só ilumina o momento em que eu me abro, o momento em que eu busco, que eu procuro, Ele se mostra, Ele revela, as dúvidas vão sendo sanadas no tempo oportuno, não é quando eu quero, no tempo oportuno. Então eu tenho certeza que eu estou caminhando, não só no sentido horizontal, em termos de matrizes externas, estou me conscientizando a cada passo e tenho a certeza absoluta, cada dia mais claro, de que voltarei à matriz celestial. Tenho certeza absoluta. Mas para isso é necessário que vá rompendo as matrizes interiores, para que você tenha um encontro com a última matriz sua, que é a matriz craniana, e que coincide com a matriz que lhe deu origem. Então, serei iluminado pelo Logos, pela verdade do coração, na medida em que for rompendo minhas matrizes interiores. Se eu rompo a matriz primeira da geração do ter, tendo os pés como a semente, e vou subindo nessas colunas que sustentam esta árvore, eu vou me percebendo cada vez mais, até a hora em que eu tenho esse encontro nupcial. Vou rompendo as exteriores à medida em que eu rompo as interiores, porque eu não entendo, só entendo experiencialmente a hora que eu começar a perceber esse meu crescimento interior. Então nós vimos lá o primeiro, semana passada, que é os pés, planta dos pés. Os pés são germes que me dão o crescimento. Eu caminho, eu ando, eu fico em pé, me mantenho em pé. E nós vimos a figura dos pés feridos. A humanidade, com aquele rompimento lá do Jardim de Éden, querem usar outro nome, no rompimento da amizade com Deus, no rompimento da comunhão com o Criador, que às vezes a gente fala um nome, soa alguma coisa folclórica, e nós somos muito resistentes a essas coisas folclóricas, porque muitos desses assuntos foram nos dados na catequese infantil, nós achamos que isso é infantilidade. Então mude os nomes. No momento em que nós rompemos a comunhão com o Criador, então nós entramos nesse processo agora, e nós temos que caminhar sozinho, mas não tão sozinho, porque temos a ajuda, a sua ajuda com a sua luz, que vai nos iluminando. Então temos os pés feridos, mas também temos os pés já curados. Então vimos toda a figura de Jacó, de Esaú, a cura do pé, aquela prostituta lavando os pés de Jesus. Qual é o sentido de lavando os pés de Jesus? Ela que é a prostituta, que tem vários homens, vários maridos, encontra nele essa comunhão mística. Ele é o esposo. Então ela define, ela encontra, e ela como mulher, então ela aponta ele, o esposo divino. E aí as figuras do lavar com as lágrimas,
bálsamo que cura a alma, enxugar com os cabelos, unindo os pés à coroa, quer dizer, ungindo depois o ser humano na sua totalidade, dos pés à cabeça. Este é o sentido. Então ele, o esposo, é aquele que traria esta dimensão de cura dos pés à cabeça, porque ele é o esposo. Então esta é a figura do lava-pés que ela fez. Dele com os discípulos, no sentido de que eu vim lavar, vim curar os seus pés. Façam isto, curem os pés.